Bom dia a todos. Essa reunião clínica da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, aqui da Escola de Medicina, que é a Unifesp. No primeiro semestre desse ano, nós discutimos todo o semestre foi dedicado ao cuidado da doença renal crônica, os entraves. O entrave principal que nós temos hoje, assim, no Brasil, é acesso vascular. Esse é o principal entrave. Se para atacar um deles, como principal é o acesso vascular, que acaba trazendo uma qualidade de vida inferior para o paciente e também é uma possibilidade menor de programação de transplante, né? Depois, nesse segundo semestre, nós estamos fazendo uma sequência de 9 ou 10 apresentações relacionadas à doença glomerular. A tua apresentação hoje, capturando o que importa em pesquisa clínica na nefrologia, ela vai além da doença glomerular, mas a doença glomerular é aquela que tem o maior número de pesquisa clínica em desenvolvimento, pelo grande interesse da indústria farmacêutica agora nessa área. Então, esse é um assunto que está dominando assim, a atividade do nefrologista. E lembrando que o Dr. Roberto Pecoa Filho, ele é professor adjunto de nefrologia da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Também é professor titular da Escola de Medicina da PUC, aqui no Paraná. Ele é graduado em 1992, ele fez o doutorado aqui na Universidade Estadual de São Paulo, na USP, e fez pós-graduação no Instituto Karolinska, na Suécia, e agora, como eu disse, a principal atividade dele é como professor adjunto de nefrologia na Universidade de Michigan. Eu pude visitar a atividade dele há alguns meses atrás, e também queria te agradecer imensamente pela sua presença aqui no Hospital do Rim, pela colaboração toda que você tem dado, tanto para os alunos de graduação, que é uma atividade que nós estamos insistindo bastante aqui no hospital, aluno residente, pós-graduando, e também na qualidade nossa de assistência, que você está podendo ter um olhar crítico e também contribuir para aquelas informações que você adquiriu durante toda a sua carreira. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Depois, eu tenho uns 40, 50 minutos para fazer sua apresentação aqui. Depois nós temos mais algum assunto a discutir. Legal. Vou ficar no tempo, Medina, não se preocupa. Eu primeiro queria dizer que esses dias aqui têm sido marcantes, né? Eu acho que é uma experiência inesquecível, né? Como foi, né? A experiência que você teve por lá, e eu acho que essas experiências onde você tem uma certa imersão em alguma atividade clínica, né? Inovadora, como é aqui, essa experiência, ela deixa marcas para a gente, que a gente carrega pela vida mesmo, e molda um pouco a forma que você pensa. E para aqueles que fazem investigação clínica, principalmente, ela molda também um pouco do rumo da tua curiosidade, das tuas perguntas. Isso aconteceu comigo há 10 anos atrás, quando eu passei um período sabático em Sydney. Esse hospital que vocês estão vendo na foto ali, ele é o Westmead. É um hospital na periferia de Sydney. E eu resolvi passar toda quinta-feira à tarde, eu passava nesse hospital durante quase um ano. E eu fiz isso porque eu achei que eles tinham, talvez, na época, né, um dos projetos mais interessantes. E eu acho que, olhando depois dessa década, assim, eu acho que ele realmente foi impactante, assim, para a forma com que a gente vê o cuidado dentro da doença renal, né? Ele é idealizado pelo mesmo cara que organiza e coordena as atividades da Cochrane. Então, um homem de evidência clínica, né? Jonathan. O Jonathan Craig, ele, na verdade, se juntou com uma pessoa, que é a Alison, né? A última autora desse artigo, que é uma pesquisadora qualitativa, dedicou a vida dela a tirar informações de conversas com pacientes e conversas estruturadas com paciente. Então, você pegou um cara de evidência hardcore, assim, uma pessoa de pesquisa qualitativa de alto nível, eles receberam uma verba do governo australiano e eles começaram um projeto que se chamava SONG, Standardizing Outcomes in Nephrology. E a pergunta deles era muito interessante, né? O Jonathan Craig é o mesmo cara que começou a cutucar a nefrologia dizendo que a gente fazia pouco clinical trial no começo da década de 2000.
E ele também, aí, né, um tempo depois, ele percebeu que, na verdade, não só a gente fazia pouco trial, mas a gente fazia trial mal, que a gente capturava desfechos de forma inadequada e muitas vezes desvinculadas das prioridades dos pacientes. Esse projeto, né, na verdade, esse artigo, se vocês quiserem ler, é muito interessante, né? A gente escreveu ele, publicou agora, mês passado, no Kino International, né? Ele descreve essa trajetória de 10 anos do projeto, né? Para resumir, né, as áreas, né, que o projeto abordou, era basicamente você olhar mais ou menos o que foi capturado até o momento, com as informações que os estudos de intervenção tinham trazido nessas áreas diferentes, e depois disso organizar essas coisas e sentar de forma estruturada, conversar com o paciente para saber o que eles acharam. Esses trials abordam as perguntas que você quer abordar, as tuas prioridades, as coisas que você quer que resolva. E isso mudou muito, não só a forma com que a gente percebe, o jeito que a gente fez perguntas no passado, mas principalmente, para muitas pessoas, mudou a forma com que você pensa em desenhar os estudos que vão tentar responder perguntas lá na frente, de uma forma a ser muito centrada nas prioridades do paciente. 10 anos, né, 10 anos de história, eles foram feitos como não poderia ser diferente, né? A nefrologia é ampla, né? Mas elas foram feitas divididas em fases da doença, causas específicas da doença e mesmo em pacientes em terapia substitutiva, inclusive em transplantes, né? Que tem uma lista de prioridades que veio da conversa com os pacientes para essas áreas todas, né? Então, foi uma coisa muito marcante para mim. Eu passei a ver as coisas de forma muito diferente e estruturar as minhas perguntas de pesquisa clínica de forma muito diferente depois da minha experiência lá. Foi quase um ano de conversas e participação, não só no comitê diretivo do SONG, mas também de participação direta nas próprias conversas, né? Na época que eu estava lá, estava sendo desenvolvido o primeiro projeto, que era o SONG de hemodiálise, né? E eu participei de muitos grupos focais que eram feitos com pacientes de diálise de lá e eu aprendi muito ouvindo do paciente. Mais do que eu sempre ouvi nas minhas consultas clínicas e tudo mais. Interessante, né? Mas falando nessa questão, né, de experiências marcantes, assim, né? E já trazendo um pouco o que me trouxe aqui, né? Há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, 1 ano e 2 semanas atrás, o Medina esteve lá em Ann Arbor, né, em Michigan. Esse daí eu estava na plateia, né, muito orgulhoso como brasileiro, né, ouvindo ele falar sobre a experiência desse que estava aqui. Né. O nome da palestra, que na verdade é uma palestra que leva o nome do Alan Lightman, que é um amigo comum nosso, né, que falava sobre as lições de 20 mil transplantes renais num centro único. Na frente de uma plateia da medicina interna de uma das maiores universidades de pesquisa do mundo, né? A Universidade de Michigan. E foi muito interessante, né, Benedito, que você falou isso da periferia de Detroit, né? Ann Arbor é meia hora de Detroit, né? E é onde, na verdade, o conceito do assembly line foi criado, né? Quase 100 anos atrás, né? E que foi o conceito que você, na frente deles, lá falou, né? A analogia ao carro foi até interessante, a pessoa até riram, né? Porque o Maverick, na verdade, é um carro que ficou bem brasileiro, né? Mas o Maverick lá não é o ícone, não é o Mustang, né? Mas o resto, o pessoal ficou de queixo caído, né? Você lembra dessa história, né? Ouvindo, foi muito legal, né? E depois me levaram para ver o museu do Ford. O Museu do Ford, que é uma casa, né, onde a fábrica foi começada, mas né, as pessoas ouviram isso lá, e depois disso, eu e o Medina, a gente foi dar uma volta de bicicleta, ele ficou a semana lá, e daí o pessoal, né, esfolou ele durante a semana lá, daí disse, era o último dia comigo, né, disse, vou levar a Medina para dar uma volta de bicicleta, depois nós vamos tomar uma cerveja num pub. E foi nessa conversa aí que a gente começou a falar sobre a minha vinda para cá, numa cidadezinha que chama Dexter, que é a cidade perto de onde eu moro lá. Né? Esse drink, essa marguerita, não é que eu e ele estavam tomando junto com a cerveja, não. Era minha mulher que tirou a foto.
Mas uma outra coisa que eu acho interessante, nesse longo prefácio da minha apresentação, é um outro slide que o Medina trouxe lá, primeiro falando, né, uma coisa que para mim sempre foi um mantra, né? Eu falei isso para os residentes ontem, né? Ou seja, não tem nada que não pode ser melhorado, né? Ou seja, se você quer né, ser principalmente na área de pesquisa, se você quer ter uma vida de sucesso, você tem que sempre ter a sensação que tem coisa para melhorar, né? A hora que você acomoda, isso é muito ruim. Ele falou isso lá, né? E a outra coisa, eu acho que trouxe daí para a experiência minha aqui, né, de conhecer esse hospital durante esses últimos dias, assim, nas entranhas, né? Inclusive aquelas reuniões, né? Como está na foto que ele mostrou lá. Eu acho que isso tudo mostra, assim, que esse tipo de discussão, né, que a gente vai ter hoje, ela, claro, vai ter um impacto que vai além das questões de pesquisa, mas são coisas que batem com a filosofia do hospital, desse time, né, e desse grupo de pessoas que eu tenho conhecido aqui, né. Né, usando essa foto, queria também agradecer muito o apoio do Lúcio organizando toda essa visita e cuidando desses detalhes. Acho que foi muito legal também, tá, Lúcio? Bom, mas depois desse início, assim, né, essas reflexões iniciais, eu queria focar, né, em algumas coisas que eu queria trazer para vocês hoje, né. Na vez passada que eu estive aqui, remotamente, eu falei sobre pesquisa clínica também, mas numa visão mais técnica mesmo, né, e mais de descrição de estudos clínicos ou trials específicos, né. E hoje eu queria trazer um pouco aqui esse contexto, né, das prioridades dos pacientes e do momento que a gente está vivendo, né, numa explosão na evolução da evidência clínica de alta qualidade na doença renal crônica, para o foco dessa apresentação de hoje. Eu queria começar olhando para trás, né? Eu sou formado, né, em 2003 e eu tive uma longa formação, né? Como a gente já discutiu esses dias, eu comecei na vida nefrológica prática no começo da década de 2000, né? E a começo da década de 2000, a gente, né, se você olhasse assim, a evidência gerada por estudo clínico randomizado, que gera a evidência, o topo da evidência para manejo, para tratamento de paciente, ela trazia a nefrologia nesse cenário, né? A nefrologia é aquela linhazinha mais embaixo, lá, verdinha, né? Então, né, a nefrologia é uma especialidade que vem da fisiologia, né? E ela é muito apegada a mecanismo, né? Historicamente. E eu acho que a gente ficou periférico à necessidade de você testar intervenções em ambientes randomizados até a virada do milênio. Comparado, inclusive, com outras especialidades que a gente nem pensaria que teria mais tradição nisso, né? Então, o número de trials em nefrologia até a década de 2000 foi muito pequeno. Mas a gente, na verdade, sentiu isso na carne, né? Porque, ao mesmo tempo, no começo da década de 2000, você pegar o dia a dia da gente, que é tratar a doença renal crônica, né? Uma das coisas que a gente mais vê, a gente tinha uma opção de tratamento, né? Então, tinha uma medicação, uma classe de medicação, que são inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que estava escrito lá na bula que você, na verdade, usava aquele remédio para reduzir o risco de progressão da doença renal crônica. Então, né, essa aridez de opções era um reflexo, claro, né, da aridez de um pipeline de estudos clínicos que aprovam medicação por uma certa indicação, né? E a gente também tinha um certo foco, né, pensando daí mais em manejar complicações da doença renal crônica, como, por exemplo, anemia, distúrbios do metabolismo mineral. A gente viu nessa época aparecerem algumas coisas também, mas você vê que são raras, né? O fenômeno da eritropoetina na década de 90, né, uma evolução na quelação de fósforo e no tratamento do hiperparatireoidismo. Era mais ou menos o cenário que eu via quando eu estava em começo de carreira. Isso certamente deve bater na memória de vários de vocês.
A gente viveu, né, faço essa analogia, né, Lúcia, de chamar isso da tempestade perfeita, né? Onde você tem uma série de coisas acontecendo e convergendo para uma coisa que pode ser destrutiva ou disruptiva, né? E eu acho mesmo que a gente passou por uma tempestade perfeita que gera uma capacidade de transformar a especialidade que tem por trás muito da revisão dos nossos conceitos de geração de evidência. Eu acho que, apesar de que as coisas estavam caminhando nesse sentido, ao longo dessa, né, entre aquele momento em 2000 e que a gente está falando agora, a gente vinha caminhando, mas eu acho que a gente caminhou a passos lentos, né? E foi quase um acaso, né, provocado por uma pessoa. Esse cara, Nissen, é um endocrinologista americano, muito respeitado. Ele fez uma meta-análise e detectou um sinal de aumento de risco cardiovascular para uma glitazona, um antidiabético oral. E ele, na verdade, aconselhou o FDA, a Agência Regulatória Americana, a baixar uma regra que para você ter uma nova droga hipoglicemiante entrando no mercado, você teria que ter um estudo de não inferioridade para risco cardiovascular. E foi interessante, foi uma época que tinha muita coisa acontecendo no pipeline do diabetes, né? Era a época que os inibidores de DPP-4 estavam indo para o mercado, era a época que os inibidores de SGLT2 estavam indo para o mercado e que as drogas baseadas, as intervenções baseadas em incretina estavam começando a ir para o mercado. E eles vieram numa regra que antes não precisava, né? Os antidiabéticos orais, antes desse fenômeno, eles eram aprovados baseados em estudos pequenos que mostravam uma redução significativa na hemoglobina glicada. Era um parâmetro bioquímico, não precisava fazer. Então, na verdade, a gente sofreu um pouco disso, a gente não pensa nisso, né? Mas a gente sofreu nisso porque a gente não entendia o efeito renal dessas medicações, não sabia, né? E quando vocês verem isso daí, cada um desses estudos, para vocês terem uma ideia, tem mais ou menos 3 mil pacientes, pelo menos. Então, se você vê o conjunto de estudos que, de forma sistematizada, olharam o risco cardiovascular comparativo entre o remédio e o placebo, e o risco de problemas renais no placebo ou na intervenção, ele foi de mais ou menos 100 mil pacientes. 100 mil pacientes geraram informação em trials controlados, comparados contra placebo, sobre risco cardiovascular e, de forma secundária, risco de doença renal. Eu não vou falar sobre o resto da história, na verdade foi mais ou menos sobre essa história que eu falei a última vez que eu estive aqui, né? Mas só para lembrar, né, que a consequência disso foi que, na verdade, a gente partiu de uma medicação para, né, ter a indicação de doença renal crônica para 4 e crescendo, né? E um pipeline hoje muito rico. E foi justamente a partir dessa oportunidade que aconteceu mais ou menos para a gente ao acaso, né? Claro, ela teve uma motivação do risco cardiovascular, que foi abordada também, teve benefício também na cardiologia e na endócrina, certamente, mas a nefro, que era periférica a essa história da geração de evidência com trials, ela se beneficiou demais nisso e a gente hoje está passando por essa tempestade perfeita. O que mais que a gente aprendeu, né? Então, a gente aprendeu que inibidores de SGLT2, que análogo de GLP-1, eles, na verdade, eles impactam de forma positiva a progressão da doença renal crônica. São indicações de bula de progressão da doença renal crônica. Então, esse foi o grande legado desses estudos, né? Porque depois dos estudos de segurança cardiovascular foram desenvolvidos estudos específicos, né? E isso levou novas medicações não só para a bula, mas para as diretrizes e para a prática clínica. Ontem eu estive lá no ambulatório e eu vi, assim, vários pacientes passando, quase todos eles tomando combinação de drogas renoprotetoras, né? Aqui, né, no ambulatório de SUS, isso já é dominante, né? Mas a gente aprendeu mais que isso, né? Agora eu estou falando mais como um trialista, assim, né? A gente aprendeu, por exemplo, que aqui, né, a gente deve padronizar o desfecho que a gente usa nesses estudos, e a gente entende, inclusive, o papel desses componentes de desfecho que foram usados nos trials e que são reconhecidos por essas agências regulatórias, né? Que hoje a gente até tem um nome para isso que chama MACE, né? Tem o MACE, que é os eventos cardiovasculares, e o MACE, que é o MACE da nefrologia, né? Que é o Major Adverse Kidney Events, né? O mais comum que a gente usa,
e que foi o desfecho primário de todos esses estudos recentes, é uma combinação de paciente ao longo do tempo ter uma perda significativa de filtração glomerular, ou chegar em estágio 5 de doença renal crônica e ficar, ou iniciar diálise ou necessidade de transplante. Você junta isso, é um desfecho composto, ele é robusto e ele aprova remédio para reduzir o risco dessas coisas. Isso não só é robusto, mas ele é muito relevante para o paciente. Vou já começando a trazer um pouco da visão centrada no paciente, né? Pede para qualquer paciente que tem doença renal crônica, independente de causa, uma das prioridades que ele tem é que resolva o problema para ele não chegar em diálise. Uma outra coisa, a velha e boa albuminúria ou proteinúria, ela ganhou muito mais força ao longo desse tempo, né? Ela já é de tempos, né, que vem sido usada, né? Foi, inclusive, uma certa época discutida como se ela poderia ser um desfecho surrogate ou intermediário, né? O FDA nunca comprou essa ideia, nunca aprovou remédio baseado em redução de albuminúria. Recentemente, né, Juliana? E define, inclusive, o que é relevante clinicamente, né? O que é relevante, se você perder 30%, se você reduzir 30% da albuminúria depois de uma intervenção, quase com certeza isso vai ter efeito benéfico na progressão da doença renal crônica no futuro. E ele é um desfecho que você captura curtinho, né? Logo depois que você inicia, você segue ele por 6 semanas, 8 semanas, você já vê o impacto, né? E a outra coisa é que, a coisa que a gente já fazia muito em consultório, tenho certeza que vocês vão concordar com isso, né? A gente gosta muito de olhar o comportamento da filtração glomerular ao longo do tempo, né? Eu sempre fiz um plot, assim, das filtrações glomerulares de paciente que eu vinha tendo, né? E sempre a percepção de depois de um ano e meio, que você vê vários pontos, você consegue ver aquela curva, apesar de que as guidelines não falam isso, mas, na verdade, eu uso isso muito como uma forma adicional de estratificação de risco, como ele vem vindo na minha mão, né, no meu tratamento, e como o tratamento vai afetando esse tipo de coisa. Eu vou aprofundar um pouquinho, porque eu acho que isso é relevante, eu vou fazer isso uma transição de como esse tipo de coisa, tecnicamente, como isso ajudou a gente a alguns avanços que a gente teve no primeiro quesito, que é o quesito clínico mais importante, né, que é o quesito de progressão de doença renal, que acho que aqui ninguém discorda que é um desfecho relevante para pacientes, centrado em pacientes, sim, né? Foi a evolução da organização desse dado todo, né? Esse é um grupo que tem um monte de gente que contribuiu para isso individualmente, né? Mas eu acho que, em conjunto, uma coisa que aconteceu na comunidade de gente que trabalha em trial, nefrologia, foi a capacidade de cooperar, de colaborar, né? Ou seja, a partir da liderança de muitos dos nomes que vocês estão vendo ali, se conseguiu trazer resultado individual dos estudos clínicos, que eu mostrei naquela figura, para a possibilidade de analisar isso em conjunto e se beneficiar de uma coorte daí de pacientes, de quase 100 mil pacientes, onde você tinha intervenções e você tinha segmento longitudinal de filtração glomerular e albuminúria. Esse é um pouco da questão. Você veja que predominantemente são estudos em doença renal crônica geral, mas tem muito em diabético. Mas você veja ali que a contribuição de estudos em doença glomerular e alguns estudos com foco cardiovascular, mas na população de doente renal crônica. Então, são áreas um pouco diferentes, mas faziam a mesma coisa. Capturavam característica de paciente e desfecho ao longo do tempo de forma padronizada. Esse é um slide bem complicado, vou tentar dizer a mensagem para você. A mensagem é assim, que você pega aquela redução de 30% da albuminúria e você olha a correlação que isso tem com a chegada de diálise depois de 10 anos, isso tem uma relação estreita. Não é como essa, mas é uma relação estreita. Ou seja, é razoável, quando você vê redução de albuminúria, que você esteja prevendo desfecho em 10 anos, que seria o desfecho composto. Isso é feito com outro marcador intermediário de progressão de doença renal crônica, que é o slope da filtração glomerular, né, ou a caída da filtração glomerular ao longo do tempo. Eu queria só chamar a atenção, né, no valor de correlação da slope de filtração glomerular ao longo do tempo,
com a chegada de diálise, é 91%. Ou seja, é muito raro se você vê um certo comportamento de filtração glomerular num certo período que aquilo não se relacione com a chegada de diálise depois de vários anos de uma intervenção. Esse tipo de coisa convenceu não só a comunidade, mas as agências regulatórias a considerar formas, além daqueles desfechos compostos que eu falei agora há pouco, formas de você tentar simplificar o trial do ponto de vista de precisar de menos pacientes e menos tempo de segmento para você finalizar e concluir a resposta de uma intervenção. Então, vamos lá. Essa daqui é um resumo assim, de coisas que eu acho que são emblemáticas, vocês vão ver isso nos próximos anos, né? Mas olha só a consequência prática direta dessa mudança de paradigma, né? Por exemplo, pela primeira vez na história, o FDA aceitou um trial em uma população com doença renal crônica, onde a redução de 30% da albuminúria é o desfecho primário. É um estudo de 6 meses, com 700 pacientes. Ele se chama FINE-1, e ele foi, na verdade, aceito por duas coisas. Ele foi aceito porque há 20 anos não tinha uma evolução em DM1, diabetes tipo 1, não tinha. População difícil de estudar e tudo mais. Então, o FDA entendeu o unmet need e como a doença renal do diabético tipo 1 é órfã de tratamento. Então, ele flexibilizou a coisa. Não é um coeficiente de 0,91 de correlação entre redução de albuminúria e desfecho duro no futuro, para aprovar uma droga. Mas o FDA foi e perguntou para os pacientes se eles queriam assumir junto com ele e com a comunidade o risco. E os pacientes gritaram que sim. Os pacientes disseram, olha, não é perfeito, mas a gente entende que se não tiver alguma coisa disruptiva para mudar a forma que você faz a evidência para aprovar uma nova droga, a gente quer assumir esse risco. E depois a gente segue em estudos de mundo real para complementar a informação que o trial não pôde dar. O segundo, também marcante, eu acho, que fala em uma outra população mais geral de doença renal crônica, onde historicamente a gente precisou ter desfechos que precisavam de 3 anos e 3 mil pacientes para você provar, é a abordagem usada para esses 3 estudos, né? O ZENITH, com um antagonista receptor de endotelina, o Arctic Pacific, os 3 estudos que estão aqui, eles na verdade estão em andamento aqui nessa instituição, o Arctic Pacific com um antagonista do receptor de aldosterona, da sintase da aldosterona, e o Ezequine, um segundo da droga da mesma classe. Esses estudos, na verdade, eles foram reduzidos pela metade do número de pacientes, pela metade no número de tempo de segmento, porque o FDA aceitou o uso de um desfecho intermediário, que era o slope da creatinina em 18 meses. Então, em 18 meses, né, ou seja, metade do tempo, com metade dos pacientes, a gente vai ter a nova onda de remédio que deve agregar mais um pilar de tratamento, se tudo for bem, né? Outra coisa, eu falo assim, deve agregar um pilar de tratamento se a coisa for bem, mas, no fundo, quando você chega nesse ponto, e você já entende qual foi a redução de albuminúria significativa, já entende o slope inicial, a projeção que você faz para aquele estudo dar certo é muito, muito curada, né? Ou seja, os trials que vão para a fase 3, que a gente teve um monte de coisa negativa no passado, com o conhecimento que a gente tem nessa revolução, nessa tempestade perfeita, na verdade, a chance de errar é muito baixa. E geralmente você vai errar na segurança, que é mais difícil de prever. Isso afetou, né, de forma muito direta, o Medina já levantou essa bola, a área de doenças raras e nefrologia, né? Se a gente viu que está afetando diabetes, doença renal crônica, acelerando o processo, mas o que a gente está vendo acontecer na área de doenças glomerulares, principalmente, é interessante. E vocês vejam, né, que você vendo o SONG de doenças glomerulares, a primeira prioridade que eles querem é a preservação da doença da função renal, né? Ou seja, você, né, vai de encontro numa coisa que é centrada em pacientes, tentar evitar ou preservar a função renal em pacientes com doenças glomerulares de forma mais segura, né? A controlar a atividade da doença
e a reduzir complicações de tratamento. A história da IgA, por exemplo, né, a apatia por IgA, ela é interessante, né, porque ela ainda envolve uma outra ação de engagement, né, que foi provocada pelo grupo que fez as diretrizes do CADIGO, em que ele fala uma coisa que eu nunca tinha visto em uma diretriz e que eu acho que foi uma outra alavanca para essa aceleração da inovação, né? Então, ela começa lá em cima, né, com a determinação da caracterização da população para ajeitar nas drogas atualmente aprovadas para uso nessas doenças, e você vai descendo aqui nas recomendações até chegar em medidas de tratamento mais agressivo. Mas no meio, você diz assim, que se esse paciente está desse jeito, melhor não é nem vir para cá, nem vir para cá. O melhor, na verdade, é considerar pôr um paciente num trial. Ou seja, uma diretriz clínica recomendando que o paciente com uma certa característica fenotípica, ele, na verdade, a medida clínica é pôr ele no trial. Né? Para uma comunidade que há 20 anos atrás era lanterninha em clinical trials, esse tipo de atitude mostra como a gente, na verdade, mudou, né? E como a gente comprou realmente que isso é uma coisa relevante para mudar a especialidade. E eu acho que, em conjunto, né, a comunidade, junto com os pacientes, junto com as agências regulatórias, elas montaram um modelo, inclusive, de acelerar a introdução na prática clínica. Em resumo, né, hoje você faz um trial, né, apatia por IgA. Você se aceita o desfecho primário de redução significativa de albuminúria, 30% a 40%, né, na maior parte dos trials, em 6 meses. E quando você atinge esse desfecho, você tem aprovação para uso clínico da droga condicional à comprovação que depois de 18 meses a 2 anos, você tem um impacto no slope da filtração glomerular. Ou seja, em 6 meses você aprova o remédio, ele é condicional para aprovação definitiva depois que você prova que tem um impacto numa outra variável, que é bioquímica, em 18 meses, mas você nunca precisa de ter um estudo que reduza o risco de ir para diálise num paciente por IgA. Esse estudo é impossível de fazer. E por isso que não teve evolução IgA em 20 anos. Eu acho que tudo isso, na verdade, já fez um pouco de... Né, a gente não tem tempo ainda, né? Lembra? A divulgação dos dados do Credence foi o primeiro novo agente para doença renal crônica, inclusive, né, para essas doenças mais raras, para renoproteção. Ele, na verdade, não tem 10 anos de publicação, né? São 7 anos da publicação do Credence. São 6 anos de diretriz dizendo que você deve fazer isso. Mas se você projetar o impacto que essas medidas têm no tempo até a necessidade de diálise de pacientes com doença renal crônica, começando aqui ao redor de 60 ml por minuto, na verdade, você praticamente triplicou, né, esse tempo até a necessidade. Para muito paciente, eu digo isso porque eu acho que é uma coisa muito positiva, né? Tem muito paciente que você olha pela característica dele, o que você pode fazer por ele hoje, com as ferramentas terapêuticas que você tem. Tem muito paciente que você não fala mais, nós vamos conseguir realmente retardar bastante o teu tempo até diálise. Você pode falar, você nunca vai precisar de diálise. E eu, na verdade, nunca consegui fazer isso, né? E hoje eu tenho feito isso em algumas situações clínicas, pela percepção que é verdade. Bom, transitando agora para a questão, né, de futuro, assim, né, bem rapidamente. Eu acho que eu falei com, né, o Lúcio estava conversando sobre isso um dia desse, né? A gente vai impactando a redução de risco residual, até um certo ponto que o risco residual vai ser tão pequenininho que, na verdade, a gente vai tratar intervenções mais ou menos quando a gente trata doença mais rara. Né? Pensando em realmente achar medidas e desenhos de estudo que possam continuar a evolução, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que realmente a gente vai ver mais e mais a mudança do jeito que a gente organiza os estudos clínicos para continuar a evolução num nível de risco residual muito mais baixo do que era no começo, onde você não precisava ter essa abordagem, né? Não, acho que a gente não vai chegar no exagero que tem, por exemplo, em oncologia, né, o que eles chamam de trials de um paciente, em que você tem um paciente que consegue levar droga para aprovação.
Mas certamente essa questão de você ter trials em que você estratifique por alguns biomarcadores que marcam aonde a droga vai agir é uma coisa que a gente vai ver rápido. Já tem tentativas, a gente está realmente tentando fazer isso, né? E outras coisas muito interessantes, né, como esses estudos em umbrella, ou em basket, ou em plataforma, né, em que você, na verdade, são estudos que não acabam nunca, né? Você vai randomizando pacientes, você segue ele por um tempo, depois pode até mudar uma intervenção ou agregar uma em cima. O conceito de combinação de pilares de terapia está sendo testado num trial de plataforma, ele chama Captivate, e ele, na verdade, está testando finerenona em cima de IECA e SGLT2 e análogos de GLP-1 em combinações diferentes, que vai dar uma evidência complementar à evidência de mundo real. Mas, como dizia esse paciente que eu conheci na Austrália lá, né, life is about thriving, not just surviving, né? E eu queria dedicar esses últimos 10 minutos da minha apresentação a falar sobre isso, né? O que além da sobrevida do rim, sobrevida do paciente, ela representa para isso. E como acho que a gente tem que entender que isso vai ter que ser uma revolução que tem que estar indo mais ou menos no mesmo ritmo do que eu falei até agora na minha apresentação. Se a gente pega, por exemplo, o SONG de hemodiálise, você vê que a presença de coisas que importam para ele, comparado, por exemplo, com o de doença glomerular, que é mais pragmático em dizer, eu quero viver mais e viver com o meu rim funcionando, um paciente em diálise, se pergunta para ele, ele vai ter uma resposta diferente. Para ele, né, thriving é mais importante do que surviving, né? Ele viver o dia a dia é mais importante do que a longevidade. A característica deles, pela história deles, pela fase da vida com que eles se encontram. Isso realmente é muito marcante, quando você fala com pacientes hemodiálise, como foi feito no SONG, né? O número 1, na verdade, é fadiga, né? Se perguntar ao paciente, o que é que você quer que eu resolva com um estudo que vai provar que tem uma intervenção que é boa para alguma coisa. O número 1 vai ser, eu quero sentir menos fadigado. Né? Isso é muito marcante, isso já evoluiu muito, né? Mas a gente continua sem uma boa intervenção, uma prioridade número 1 dos pacientes. Na verdade, se você olhar para trás, a gente vê muito claramente, consegue identificar muito claramente as prioridades do paciente, mas, gente, tem que perguntar. Isso não está no nosso rotinão de exame, isso não está na nossa forma de abordar essas coisas. E se você perguntar, você vai ver que é isso que vai aparecer, né? As questões as prioridades do paciente, o que ele sente pior no momento. É coisa como prurido, não dormir, né? Ter problema de mobilidade. Você veja que aí, para um paciente em diálise, nem aparece a questão de longevidade ou de risco cardiovascular, né? Se olha de uma forma mais geral, o Cadigo também, na verdade, fez uma reunião para discutir esse problema, né, de sintomas em paciente em diálise. E se você começa a olhar de forma geral, né, algumas coisas a gente tem uma evolução. Por exemplo, a fadiga, a gente entende a prevalência hoje, tem muito mais, isso está muito melhor capturado, e a gente entende também qual é o score que é clinicamente relevante. Então, se você aplica um questionário de fadiga, a outra coisa que você tem que fazer é qual é o nível que você tem que agir. E isso está definido para menos da metade das questões de sintoma, né? A maior parte das coisas, na verdade, a gente sabe até da prevalência, mas a gente não sabe o nível que gatilha a uma ação para você resolver aquilo, que aquilo é clinicamente relevante. Bom, esse é talvez um dos minhas maiores responsabilidades no dia a dia, né, é fazer a liderança científica do DOPS, que, na verdade, foi o primeiro estudo que incluiu Patient Reported Outcomes na rotina de coleta, né? É um estudo de observação, mas ele, na verdade, há 20 anos coleta isso. Eu vou contar uma história só, rapidamente, isso vai passar em alguns minutos, né? Que é a história de como você buscar ativamente um problema, olhar a relação do problema com o impacto clínico relevante para paciente, pode gerar a você levantar uma ideia que você pode desenvolver intervenção de forma a gerar evidência para aprovação de uma nova intervenção farmacológica, né? Essa daqui foi a primeira descrição da prevalência de prurido em pacientes sem diálise, tem 20 anos de
de história, né? E você vê aqui, né, mais ou menos 60% dos pacientes tendo, 30% dos pacientes tendo, não tendo nenhum sinal de prurido, e você vê a maior parte deles, 70 pacientes, tendo com, né, entre muito e extremamente incomodados com prurido, você tem aí 30% dos pacientes quando você capta isso diretamente, né? Aqui é dividido mais ou menos por, que seria uma outra forma, né, de você ver a severidade, né? Em azul, em verde para baixo são os pacientes que teriam prurido que a gente considera hoje necessários ou relevantes de você tratar, né? E você vê aqui que o prurido, na verdade, ele impacta várias coisas na vida do paciente. Então, né, provavelmente, se você resolve isso, você está melhorando coisas como, por exemplo, depressão que eles podem ter relacionado com prurido, problemas de sono, problemas mesmo de fadiga, né? Então, são questões que vão desenvolvendo a visão de que isso é um problema. E outra coisa que, se você, na verdade, age em cima disso, você vê que você muda a qualidade de vida para aqueles mesmos sintomas que os pacientes têm. Ou seja, parece que atacar o problema tem uma questão. E você vê, na verdade, que apesar desse tipo de coisa ter 20 anos de documentação, não só para isso, né, mas para aquelas prioridades de sintoma do paciente, a maior parte dos estudos que foram feitos, eles, na verdade, não atacaram nenhum das prioridades do paciente, que é uma coisa preocupante, né? Bom, fechando a história do prurido, então, como exemplo, né, de uma coisa relevante e que pacientes reportam, né, que a gente não pode ver em exames, a gente viu aí o aparecimento recente de uma droga que fez um estudo não voltado para a redução de um evento duro, mas um desfecho primário que foi alteração na forma que o paciente responde sobre quanto incomodado ele está em relação a um sintoma. Foi o desfecho primário, reduzido com uma intervenção que é a difelicarina, né? E é a primeira medicação aprovada para um sintoma em pacientes com doença renal crônica e hemodiálise. Então, né, você vê que também começam a crescer muitas coisas. A gente vai complementar os dados pela tradição que a gente tem em estudar esse sintoma, né, com registro. Eu estou usando isso mais para mostrar que eu acho que a evolução desse tipo de coisa sempre vai ser, daqui para frente, uma complementação de estudos randomizados controlados com evidência de mundo real para complementar os dados que você não consegue no estudo controlado, né? E o Paradigm é um estudo que a gente lançou na Europa esse ano, 5 países, são 2.000 pacientes com prurido aí tratados em mundo real. E a última coisa, para a gente ver que eu acho que a gente realmente está evoluindo nessa questão de tentar, pelo menos, incluir questões voltadas a prioridade de paciente, sintomas e questões relacionadas à qualidade de vida, né? Os maiores estudos que a gente já viu acontecer na área de hemodiálise tinha, sim, o desfecho primário de redução de mortalidade de todas as causas. Mas ele foi, talvez, um estudo mais cuidadoso na captura de eventos reportados para o paciente, e eu acho que ele traz dicas importantes de como uma intervenção de uma modalidade dialítica também pode interferir não só nos desfechos mais clássicos, mas nesses desfechos mais centrados no paciente. E para finalizar, eu queria só mostrar que o manejo desses sintomas, né, eles vão se tornar provavelmente coisas mais centrais no manejo do paciente, porque a gente está passando por uma mudança na forma como se está vendo o manejo do paciente com doença renal crônica, né? Principalmente no lado direito dessa figura, né? Nas fases mais avançadas da doença renal crônica, né? Uma aceitação e uma incorporação de tratamento conservador sem diálise em fases avançadas da doença renal crônica, em grupos selecionados, idosos, gente com pouca perspectiva de longevidade, onde os sintomas vão ser muito predominantes. E eu acho que esses pacientes, na verdade, vão precisar, para manejo e para
manejo centrado nos pacientes, de estratégias muito melhores que a gente tem hoje de manejar sintoma. Porque se eles não vão estar se importando muito em estender longevidade, na decisão de você restringir o início da diálise em pacientes, esses pacientes querem viver um pouquinho mais, mas querem viver bem, né, com qualidade de vida. Eu acho que esses sintomas realmente vão fazer parte, em paralelo, né, dessas intervenções em coisas que vão dar longevidade e atacar a prioridade de pacientes de viver mais, viver melhor também. E esse é o meu último slide, assim, para falar um pouco do cenário atual, né? Eu acho que realmente partiu de uma época com um certo paradigma para a realização de estudos clínicos, e a gente foi, né, evoluindo para um número de intervenções, né, que são aprovadas para indicações renais, que certamente significam uma evolução brutal, né, nas perspectivas de tratamento, muito baseado naqueles conceitos que a gente discutiu hoje. E eu espero terminar aqui com principalmente para os mais jovens, assim, né? Eu meio que falei de 20 anos, história de 20 anos de coisa, a minha perspectiva de carreira, né? Mas eu acho que vocês que estão começando carreira, assim, vocês pós-tempestade, aí tem um horizonte muito interessante aí, né? Espero que pelo menos alguns de vocês tenham a oportunidade de se envolver ativamente, né? Nessa evolução contínua, assim, da forma que a gente trata esses pacientes. Medina, Lúcio, obrigado. A Elad está... Já está de mão levantada. Já está de fora, com a mão levantada, fazendo uma pergunta. Obrigado, Elad. Bom, eu queria agradecer inicialmente ao PECOA, grande amigo, e assim, é sempre um prazer, né, ouvir você falar, seja do que for, né, mas e você cada vez está falando de coisas assim mais amplas, e assim, eu particularmente tenho um interesse muito grande em PROMs, né, você sabe disso, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, tanto qualidade de vida como aderência ao tratamento, e acho que é uma mudança, como você falou, foi uma grande mudança a partir de nós que lidamos com doenças crônicas, nós temos um foco, né, um foco de profissional de saúde, de imaginar os desfechos duros, aquilo que a gente mede de forma inconteste para nós, né, mas acho que nós vivemos um momento, acho que muito feliz de você voltar a enxergar o paciente, né, a olhar novamente e ouvir o paciente. E uma das coisas que eu sempre falo para os residentes é o fato de que nós temos a oportunidade, de fato, quem trata a doença renal crônica nas suas várias formas de cuidar desse doente, em geral, esse doente, a gente vê-lo, de fato, durante um tempo muito grande, a gente acompanha esse doente, seja no tratamento conservador, seja nas terapias dialíticas ou transplantado. Mas uma coisa que eu escuto muitas vezes, e era isso que eu queria o seu comentário, é que quando a gente avalia, ouvindo o paciente, né, e você já falou um pouco na sua aula, uma dificuldade muito grande é como é que a gente quantifica isso e o ponto em que, a partir do qual, há necessidade de uma mudança de estratégia, né? Uma vez que esses instrumentos, eles são totalmente diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, quando comecei a lidar com isso, eu comecei a avaliar as propriedades psicométricas de um instrumento, etc. E isso tudo é muito novo, é muito diferente do que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, eu queria que você fizesse um comentário em relação a isso, a forma de avaliar os PROMs, né? E o ponto a partir do qual a gente deve tomar alguma medida. Muito obrigada e parabéns mais uma vez pela brilhante apresentação. Obrigado, Elid. Eu acho que a gente está engatinhando nisso, né? A nefrologia emprestou muito disso de outras especialidades, né? Você vê instrumentos como o SF36, que é um instrumento de qualidade de vida, não vem, né, da nefrologia, não vem de encontro com as perguntas que a gente quer fazer. Eu acho que muitas das dificuldades que a gente teve até hoje foram essas, né? Os instrumentos praticados de forma mais geral, eles não te dão a percepção de que o resultado daquela avaliação te dá um norte do que você deve fazer. E por isso que a gente não vê as coisas acontecerem, né? Eu acho que a gente teve evolução, primeiro, na adaptação desses PROMs, né, para
para a especialidade, eles melhoraram, continuaram tendo essa visão de te dar um número que você não sabe muito bem o que fazer. Eu acho que uma evolução muito grande, Elad, foi, primeiro, da gente realmente entender prioridade do paciente para você, né, você ter instrumentos que ataquem aquelas coisas que são prioridades, né? E daí, com aquilo, você tem um instrumento mais específico. Eu vou usar o exemplo do prurido, por exemplo, né? O estudo do prurido, na verdade, ele foi feito em cima de um desfecho primário que são 3 perguntas, né? Tem um questionário validado em doença renal crônica e hemodiálise de fadiga, de 3 perguntas. E aí você tem, na verdade, uma pergunta específica, uma resposta específica para essas 2 coisas, você tem, na verdade, um nível onde aquilo estabelece uma relevância baseada na relação disso com severidade, né? E você, na verdade, tem uma ação a fazer em relação àquilo com tratamentos específicos que acho que vão sendo desenvolvidos e testados em pesquisa clínica ao longo do tempo, né? Então, primeiro, né, eu acho que a gente tem que mudar a nossa abordagem, né, para uma coisa mais voltada às coisas que são relevantes para os nossos pacientes, desenvolver instrumentos específicos para esses sintomas ou esses quesitos, né? E aí sim usar disso como desfecho clínico nas intervenções que a gente for fazer. Adriana. Adianta aí. Adriano, eu sou responsável aqui pela diálise aqui do hospital. Obrigado pela excelente palestra. Um comentário que eu queria fazer é que a gente fez uma época, passou um questionário sobre sintomas relatados pelo paciente, baseado numa ferramenta já padronizada para esses pacientes, e as principais queixas foram de dificuldade de sono e ansiedade, né? E o curioso que a gente notou é que aqueles pacientes que você aparentemente olhava, parecia tudo bem, aquele paciente que sempre está ótimo, tal, quando ele ia relatar o sintoma, ele falava que não estava bem. Então, assim, por isso que você falou que é importante perguntar. Porque só a impressão, aquele cara está bem, está ótimo, está feliz, mas na verdade ele não está, né? Porque a gente não pergunta, então a gente tem uma falsa impressão de que está tudo bem e a gente não pergunta, né? Então, acho que essa coisa rotineira de fazer a pergunta é muito importante. Mas, como você falou, o problema é o que fazer, né? Essa grande dificuldade, o que fazer quando você tem esses dados na mão, né? Mas passo a passo, né? Eu acho que você saber já é uma coisa importante. Só antes do Lúcio falar, Adriano, eu me incomoda muito, por exemplo, CMS, que é a agência pagadora de diálise nos Estados Unidos, ela exige que você faça um questionário de KD-QOL de todo paciente que faz diálise nos Estados Unidos. Você imagina, 200 e tantos mil pacientes com esse dado na mão. Nunca houve um projeto de explorar o resultado de que isso é feito. Ele só é feito para você dizer, sim, fez, nós vamos pagar o pacote full porque você fez, que está na... Então, eu acho que deixou de também explorar, buscar e realmente explorar. E um outro comentário que eu acho muito interessante, no processo de implementação do Paradigm na Europa, a gente percebeu que na Europa, que sempre é um pouco à frente no cuidado de paciente dialítico, na Europa, na verdade, eles, pelo menos na Alemanha, assim, de forma mais consistente, eles, na verdade, se convenceram que isso vai ser a nova era do manejo do paciente em diálise. E eles falam assim, a gente teve adequação dialítica, década 80 para 90, volume, 90 para 2000, e agora vai ser manejo de sintoma. E com isso eles estão incorporando muito desses conceitos no dia a dia, para você identificar o problema e encaixar as intervenções, documentando isso. Então, eu acho que tem tudo para evoluir, mas demorou para chegar aqui, né? O Daniel, a Adriane e depois o Lúcio. Excelente, Pecoá, mais uma vez, né, sua apresentação. Eu queria que você fizesse um comentário, como é que está se comportando a indústria farmacêutica em relação a isso? Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma quantidade absurda de drogas para IgA. Até que ponto a gente está levando em consideração o que é bom para o paciente ou aquilo que é bom para o médico para reduzir a proteinúria de 2 gramas para 1 grama? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso aí. Daniel, é sempre uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Da gente, na verdade, enquanto pessoas envolvidas nesse processo, né? Como prescritor ou como investigador, que a gente
esteja alinhado na relevância das perguntas e na interpretação das respostas, né? Eu acho que, talvez nessa fase inicial, a gente talvez ainda esteja sendo mais aberto na percepção de que você tem que ter novas coisas aparecendo, mas o real papel e a composição do que deve ser feito para melhorar o prognóstico para paciente com IgA, por exemplo, é uma coisa que vai ser construída ao longo do tempo. Mas acho que já tem algumas coisas que, independente do impacto, o impacto específico do risco, por exemplo, em albuminúria ou proteinúria, né, que é a questão já numa visão diferente de como você deve atacar as doenças glomerulares nas estratégias, que conceitualmente para mim já valeu a pena esse esforço, né, de você entender que você vai ter medidas de suporte e você vai ter medidas que atacam diretamente o mecanismo da doença, com, inclusive, o enriquecimento de dados, né, como, por exemplo, biópsias antes e depois de tratamento, para você ver exatamente o que cada tratamento reduziu, em números pequenos, alinhados com o dado de redução de albuminúria como desfecho intermediário ou de filtração glomerular, ou de slope de filtração glomerular ao longo do tempo. Então, eu acho que você está certo em trazer a mensagem que a gente tem que ficar de olho nisso, mas eu acho que a evolução me parece clara no conceito de desenho dos estudos que estão investigando as coisas. Eu acho que tem tudo para os anseios da indústria farmacêutica alinharem com os anseios dos médicos e dos pacientes. Então, nesse mesmo sentido que o Daniel perguntou, quando nós estudamos o Belatacept aqui, que é um medicamento que usa uma injeção por mês, nós fizemos um estudo com um determinado número de pacientes e mostrou que ele tinha benefício. Então, eu propus para o laboratório, eu falei, esse remédio é um remédio fácil de você acompanhar pela vida toda. Meu paciente tem que vir no centro, tomar o medicamento, eu tenho controle absoluto do número de frascos que eu dispensei, do número de pacientes que eu tomei e o resultado dele. Por que nós não fazemos sempre um acompanhamento desses pacientes? Porque baseado num estudo que tem 700 pacientes ou 300 pacientes, que é um estudo muito pequeno, perto da observação disso depois do pós-marketing e a longo prazo, da vida real, mas mesmo nessa situação que é muito fácil fazer, a indústria não aceita, senão não é objetivo da indústria estudar aquilo que acontece depois que a droga foi comercializada, a não ser que tenha efeito colateral que seja notificado, mas em termos de benefício econômico, custo-efetividade, clínico, custo-efetividade, ninguém mais quer saber. Ele entrou no mercado. Isso. Eu acho que, primeiro, acho que as ferramentas de você fazer segmento de mundo real, elas são poderosas hoje, a gente falou muito sobre isso nos últimos 2 dias, né? Eu acho que a gente tem responsabilidade de usar desse tipo de argumento, de que tem dado complementar, que ele é importante e crucial para complementar estudo clínico, e de certa forma, fazer isso acontecer, Medina, por mais que não tenha. Por exemplo, nos Estados Unidos, existem organizações que fazem financiamento de pesquisa focado em custo-efetividade. PECORI, por exemplo, só dá dinheiro para estudos de custo-efetividade. São terapias que já estão na prática clínica e você dá financiamento no nível de financiamento de trials para fazer deste mundo real com perguntas de custo-efetividade. Acho que tem que fazer mais. Nós damos três comentários a mais, antes de terminar. Vamos passar primeiro para quem está de fora, do René, depois a Ariane, depois o Lúcio e encerramos. Então, bom dia, doutor Medina, doutor Pecuá, tudo bem? Então, primeiro parabenizar o doutor Pecuá aí pela excelente palestra, como sempre, né? O doutor Pecuá é um grande mestre nosso e sempre à frente do tempo. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, mais uma indagação. Ele comentou na última palestra que a gente pôde acompanhar sobre a questão do Quarteto Fantástico que está surgindo aí para o tratamento de doença renal crônica, sobre a questão do timing, se a gente faz isso de maneira escalonada ou se a gente já faz num tiro só. Eu queria que o Dr. Pecuá comentasse um pouquinho se já tem algum dado a mais em relação a isso, se é algo que a gente pode pensar dentro da nossa prática, qual é a percepção do Dr. Pecuá em relação a esse tipo de estratégia, pensando aí talvez em iniciar mais precocemente as estratégias para tratamento dos pacientes. Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço, doutor Medina.
Legal, prazer, René. As 4 opções de terapia são para diabetes primeiro, né? E eu acho que não faz sentido começar tudo ao mesmo tempo. Então, você tem uma discussão de como fazer isso, né? E quem precisaria fazer isso, não é para todo mundo, né? Eu acho que a primeira coisa, não sabemos ainda o que é mais certo, mais seguro fazer, sequenciar, começar ao mesmo tempo. Algumas perguntas estão sendo respondidas agora, estudo Confidence é a primeira delas, né? E o segundo é assim, né? Dá para você perceber quem é o paciente que vai precisar de 3. É aquele paciente que é vermelho no cadigo, né? Principalmente com muita albuminúria, ele vai precisar mais coisa. Eu acho que a minha percepção pessoal é de que esses pacientes você tem que desenvolver estratégia de acelerar para não demorar muito até otimizar o tratamento. A Ariane, que é coordenadora do grupo de pesquisa clínica nosso, Ariane. O professor foi excelente. Eu gostaria de voltar um pouquinho sobre os questionários de qualidade de vida. Obrigada. É muito raro hoje a gente não receber os estudos clínicos que têm um questionário de qualidade de vida, e eu vou trazer uma percepção diferente do que foi mencionado aqui anteriormente, que eu acredito que talvez eles não levem tanta importância de fato que eles têm. Os pacientes, às vezes, eles estão na correria, preenche para acabar logo com esse processo, ou não reflete de maneira aprofundada sobre aquilo que está sendo perguntado para ele. Então, eu me pergunto se, de fato, os questionários é a melhor maneira de captar essas informações. E, se não for, como que a gente pode captar essas informações dos nossos pacientes? E, por fim, a gente não consegue ver nos estudos clínicos o resultado de todos esses questionamentos. Então, a gente tem recebido estudos clínicos cada vez mais complexos, coleta de PK seriadas, várias coletas de urina, que dificulta muito a rotina do paciente, é cansativo, e aí a gente está tão preocupado na qualidade de vida dele, mas isso não se reflete no estudo clínico. Eu queria saber um pouquinho da opinião do senhor em relação a isso. Eu acho que você tem toda a razão, né? Eu acho que a forma tradicional de aplicação de questionários de qualidade de vida, elas não são muito friendly, assim, para o paciente. Eu acho que ele perde estímulo também por ele perceber que aquilo não está sendo muito relevante para ele, né? Por isso que eu estava advogando para você ter questionários que tenham mais a ver com as prioridades dos pacientes, vai ressonar mais com eles, né? E tem estratégia, na verdade, você pegar questionários que começam amplo, mas que eles vão evoluindo dependendo da resposta do paciente. Então, se ele respondeu que não tem uma coisa aqui, ele elimina uma série de coisas que não são relevantes. Tornam, então, né, o total de perguntas que ele precisa resolver mais relevante e o paciente fica mais aderente. Mas eu acho que tem muito para fazer em relação a isso, né? A complexidade tem coisa que não tem jeito, né? E se a gente vai falar em medicina de precisão, a complexidade vai ser maior, né? Repetir biópsia, fazer PK, fazer uma série de coisas. Aí você vai ter que, de novo, se abraçar com os pacientes e dizer, olha, aqui a complexidade é outra e nós vamos ter que fazer isso daqui juntos se você quiser que isso evolua para você e para as pessoas que sofrem do mesmo problema. Aqui o paciente não induzido, assim, sem uma lista que ele pode fazer um clique no que ele está sentindo. Quando a gente pergunta para o paciente de classe média que está numa unidade de diálise boa, qual que é o benefício que você enxerga para o transplante, ele fala, eu quero viajar e beber água. Ele não fala que ele tem fadiga, não queixa de nada, ele fala, eu quero viajar e beber água. Tem um conceito que está meio por trás de várias dessas coisas e tem um sinal bem interessante no Convince de um segmento que é a participação social. Participação social é uma coisa que, através de todas essas populações que o Song estudou, por exemplo, é sempre muito marcante, né? E talvez para a gente, na América Latina, ainda mais, né? Uma peculiaridade e uma prioridade que não é bem um sintoma, né? Não é um sintoma, mas é uma coisa que certamente... E quando você começa a trazer esse tipo de coisa para avaliação, você começa a ter mais motivação dos pacientes de participar nessa resposta de questionário. O Lúcio, eu queria fazer só um comentário, não é nenhuma pergunta, Pecoá. Eu vi você apresentando os estudos do florido e me ocorreu isso, eu vim pensando sobre isso, que se essa nova onda, né, de captura de desfechos, inclusive para aprovação de drogas, como você colocou no florido, eu acho que o mais importante, o legado que essa nova onda vai trazer dos estudos clínicos não é a aprovação de drogas. E se ela conseguir isso, eu vou estar bastante satisfeito. Reensinar o profissional de saúde a ouvir o paciente. Porque se o estudo clínico está colocando isso como o desfecho mais importante, quem sabe aí a gente, como profissional de saúde, os que estão em formação e os que já estão na caminhada, passem a escutar o paciente nas suas práticas clínicas. O exemplo ali
eu trouxe a droga justamente pensando nisso, né? Passou pelos crivos de agência regulatória e tudo, né? Mas eu acho que o legado é esse mesmo, né, Lúcio? E eu acho que eu comecei falando sobre como a gente pode aprender ouvindo os pacientes de forma sistemática, né? É uma mensagem interessante. Então, antes de encerrar, para apresentar a reunião da próxima semana, que é Genética em Glomerulopatias, o Dr. Presil Diego Menezes Neves, que ele é diretor de nefrologia e médico assistente do grupo de glomerulopatias da Universidade Federal de São Paulo, e ele vai falar sobre, como eu disse, sobre genética em glomerulopatias. Nós queríamos te agradecer muito, então nós vamos te apresentar, eu e o Lúcio, o Lúcio vai te entregar uma placa da sua, como professor visitante da disciplina de nefrologia da Fundação Oswaldo Ramos, e eu estou te entregando um certificado também do Hospital do Rim, em reconhecimento à sua excepcional vida, assim, que é para todo... Aqui, ó. Aqui, isso, a fotógrafa. E agradecer mais uma vez. Só aproveitar, né, agora aqui, essa segunda vez que o Lúcio me entrega uma plaquinha, a primeira delas foi em Salvador, ano passado, Prêmio Oswaldo Ramos, né? Só lembrar hoje aqui, né, que foi uma honraria receber do Lúcio. 2 placas aqui. Agora tem uma na fonte. Obrigado. Obrigado.